Você está aproveitando essa semana de Dia das Bruxas? Expectation, você pode tirar alguns minutos para falar comigo sobre o feriado do medo? É feriado sobre o medo. O que poderia levar a humanidade a reservar um dia por ano só para celebrar o medo e o terror? Essas sensações detestáveis que todo mundo sempre busca evitar. Quer saber sobre a história do Halloween? E como um dia temido e detestado, feito para celebrar um feriado religioso, transformar em um dia e uma noite para curtir e farrear? Se a sua resposta é sim, pega sua fantasia e sua lanterna de abóbora e já clique em se inscrever enquanto eu rodo a vinheta. Então, para começar, por incrível que pareça, o Halloween não nasceu nos Estados Unidos. Bem, pelo menos você estiver falando sobre a festa original do Halloween. Embora hoje o Halloween americano seja uma festa divertida e social, onde as pessoas se fantasiam e pedem doces na rua, operam pequenas peças e brincadeiras entre si, essa é uma adaptação de uma festa muito mais antiga. Um feriado que era levado muito mais a sério e que não era algo muito da conta das crianças, não. Em vez disso, era um feriado religioso, realizado muito antes dos Estados Unidos sequer existir. Os historiadores dizem que o feriado teve origem em um festival pagão, realizado pela civilização celta. Os celtas são um povo muito antigo que a maior parte da história hoje em dia é desconhecida. Se você se pergunta por que a história deles é desconhecida, a razão é o motivo padrão que a história antiga normalmente segue. Ou seja, é tudo culpa dos romanos. Resumidamente, o Império Romano saqueou e conquistou os povos celtas e destruiu quase todas as provas que a civilização deles existiu. Mas uma coisa que nós sabemos com certeza é que eles eram povos que viviam no centro e no oeste da Europa, e que eles realizavam um festival religioso chamado Samhain, que era celebrado entre 31 de outubro e 1º de novembro, que, para esse povo, era quando um ano acabava e outro se iniciava. Era um festival religioso e cultural. Durante esse dia, os celtas comemoravam que a colheita que eles haviam realizado era farta para durante o ano que estava começando. Eles agradeciam aos deuses pela dádiva da fartura que os sustentariam no longo inverno da Europa. Então seria um dia de festas e bênçãos, certo? Bem, não exatamente. Não era não. Porque o Samhain também era um festival religioso. Durante essa noite de 31 de outubro para 1º de novembro, os celtas acreditavam que a barreira entre o mundo natural e o mundo sobrenatural enfraquecia. Isso fazia com que as almas dos mortos ou dos espíritos malignos do outro mundo pudessem estar na Terra. Ou seja, durante um dia por ano, as casas e as pessoas podiam ser assombradas por tudo que a bicha tinhoso lá do submundo. Que dia feliz que devia ser lá pros celtas antigos, né? Como você pode imaginar, essa era uma época terrível e assustadora se você vivesse nas terras celtas na antiguidade. Os celtas morriam de medo das assombrações que poderiam entrar nas casas deles durante essa noite. Para se protegerem dos espíritos malignos das assombrações dos seus parentes mortos, pessoas iluminavam as vilas e as ruas com fogueiras e velas. As pessoas andavam nas ruas usando máscaras e disfarces para evitar serem reconhecidos pelos espíritos malignos ou tentavam assustar os monstros sobrenaturais com pequenos truques, como esculpir caras assustadoras em nabos ou oferecer pão e doces para atacar os espíritos do mal. E essa festa bizarra, que era realmente baseada no medo e no terror, é a origem do nosso Halloween atual. Ou não do nosso Halloween, é os Estados Unidos, né? Mas a gente gosta de comemorar por osmose. Mas tá, essa é a origem bem distante do feriado, como ele era no princípio. Isso dito, como a festa chegou ao que ela é hoje? Excelente pergunta, observador hipotético. Bem, como eu já falei, os celtas são um povo da antiguidade. E o que veio depois da antiguidade? Sim, exatamente, a Idade Média. A Idade Média, o período da história mais conhecido pela influência da Igreja Católica na sociedade. Enquanto o cristianismo ia se espalhando pela Europa, os costumes religiosos iam se mesclando, o que também aconteceu nas regiões onde os antigos celtas viviam. Então aqui, os historiadores entram em impacto. Todos concordam que o Halloween surgiu da mistura entre os costumes cristãos e dos pagãos. Os estudiosos discordam do motivo real dessa mistura. Alguns falam que essa mistura de costumes foi proposital por parte da Igreja Católica e que eles usariam esse sincretismo religioso como uma estratégia de dominação e conversão forçada. Porque se eles conseguissem estabelecer uma ligação, mesmo que uma ligação forçada, entre a religião cristã e as seitas pagãs, os povos estrangeiros estariam mais dispostos a se converter ao cristianismo. Já outros estudiosos falam que essa mescla de religiões foi bem mais
mais natural e partiu dos próprios povos conquistados. E mesmo com os cristãos fazendo todo o possível para os povos conquistados abandonarem os seus próprios costumes, a cultura tradicional local ainda ficou marcada nas sociedades europeias. Mas seja como for que isso aconteceu, o fato é que a Igreja Católica conseguiu influenciar a cultura local, e isso causou uma espécie de sincretismo religioso, onde os costumes de religiões diferentes se misturavam. Assim, misturando as comemorações do festival de Samhain com as crenças católicas, nasceu a festa chamada de All Hallows Eve, que seria em português algo como Véspera do Dia de Todos os Santos. Isso surgiu porque lá no século 8 d.C., o Papa Gregório III declarou que o dia 1º de novembro deveria ser o dia para comemorar todos os santos canonizados pela Igreja. Essa medida foi primeiro só para a Igreja Romana, mas algumas décadas depois se espalhou por toda a comunidade cristã da época. Então, de Samhain passou para All Hallows Eve. De temer e celebrar todos os mortos, passou a ser uma veneração só para os santos católicos. Os costumes foram mudando e se adaptando, mas muito da cultura antiga pagã ainda permanecia no modo como as festas eram comemoradas. Assim, meio que se estabeleceu o costume dos dois feriados, que as duas religiões seriam comemoradas simultaneamente. A tal ponto que, durante a Idade Média, era comum, nos antigos lugares celtas, as pessoas continuarem a comemorar a véspera do Dia de Todos os Santos no dia 31 de outubro, com as velas e as fantasias, e no dia seguinte as pessoas comemorarem o Dia de Todos os Santos nas casas dos outros para fazer orações pelos fiéis que se acreditavam que estava assombrando o mundo. Pense nos povos conquistados da Idade Média como se fossem filhos de pais separados. O pai prefere criar o filho de tal maneira, e a mãe prefere criar de outra. Então meio que ficam os dois brigando enquanto o filho está no meio tentando não desagradar ninguém. Por isso ele tenta equilibrar os dois estilos de vida ao mesmo tempo. E esse foi o equilíbrio estável que os costumes tiveram na Europa medieval por muito tempo, mas que ficou muito contido nas Ilhas Britânicas, que é um conjunto de países que inclui a Inglaterra, a Irlanda, a região da Cornualha, etc. O feriado ficou contido nesses países durante muito tempo, e por isso aos poucos foram mudando. A veneração religiosa foi diminuindo com o tempo, só restando costumes que as pessoas faziam por diversão e tradição. De um terror sobrenatural e sério, alimentado por fervor religioso e costumes tradicionais, aos poucos a festa começou a assumir mais um tom de brincadeira e festividade, onde o susto era mais uma brincadeira alegre do que qualquer medo real. Então, durante a Idade Moderna, no século XV, os europeus descobriram a existência do continente americano. E essa grande porção ao norte do continente aqui, que hoje a gente chama de Estados Unidos da América, foi tabuada aos montes por imigrantes das Ilhas Britânicas. Muitos ingleses, muitos irlandeses, navegando da Europa até os Estados Unidos por diversos motivos. Alguns foram banidos pra lá, alguns fugiam de perseguição política ou religiosa, entre outros motivos. E quando esses imigrantes chegaram ao novo continente, eles trouxeram muitas práticas culturais que acabaram pegando entre aqueles que já viviam aqui, como a língua inglesa, a religião protestante e, claro, as festas de All Hallows Eve, que, com o tempo, a palavra foi sendo adaptada e mudada até se tornar o famoso Halloween, que a gente conhece hoje. Atualmente, o Halloween é uma comemoração secular, ou seja, sem muito envolvimento com os símbolos religiosos, embora, ironicamente, alguns grupos religiosos dos Estados Unidos ainda não gostem do Halloween. A festa resgatou elementos oriundos da festa pagã e os modernizou e adaptou para o ambiente dos Estados Unidos atual, sendo que um desses elementos é o famoso Trick or Treat. A partir da década de 1920, essa prática citada começou a acontecer nos Estados Unidos. Nela, as crianças começaram a ir de casa em casa pedindo doces e, se não receberem, faziam alguma travessura. A frase dita por eles no momento que são atendidos é exatamente essa, Trick or Treat, conhecida aqui como doces ou travessura. Outro exemplo de uma adaptação cultural do Halloween seriam as Jack-o'-lantern, as famosas lanternas esculpidas de abóbora. Elas são adaptações do costume celta antigo de fazerem lanternas e esculturas de rosto com nabo, mas quando os irlandeses que costumavam fazer isso se mudaram para os Estados Unidos, eles tiveram que usar os legumes disponíveis nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tinham tantos nabos, mas sabe o que tinha de sobra? Isso mesmo, abóboras. Então o costume passou a ser esculpir e iluminar abóboras desde então.
Atualmente, o Halloween é uma enorme festa que mobiliza em média 170 milhões de pessoas que gastam bilhões de dólares em doces, fantasias e decorações. E, claro, mais alguns milhões de pessoas ao redor do mundo que comemoram por pura propaganda das séries americanas, eu inclusive. E essa história de como o Halloween veio a se tornar o que é hoje. Se gostou do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe. Tenha uma boa semana, um bom dia das bruxas e bom susto. Moça nerd desliga. Tchauzinho.